Olá pessoal, professor Isma Tavares, professor de História do Brasil do Equação Certa. Vamos analisar aqui uma questão do nosso simulado, questão 48. Envolve um pouco de conteudismo, mas também de interpretação por parte do aluno, porque o texto ele traz algumas informações interessantes. A questão está se referindo às rebeliões coloniais nativistas que aconteceram no Brasil colonial. Essas rebeliões não tinham a intenção de se separar da metrópole, era apenas para resolver problemas específicos, por exemplo, a revolta de Beckman no Maranhão, a Guerra dos Emboabas em Minas Gerais, revolta de Filipe dos Santos também em Minas Gerais, e no caso essa aqui em Pernambuco, a Guerra dos Mascates, uma revolta que opôs senhores de engenho de Olinda e comerciantes de Recife. Mas pela leitura do texto, nós podemos encontrar ali elementos que nos levariam a marcar a alternativa correta. Vejamos, a coroa concedeu o pedido de autorizando a criação de uma Câmara Municipal em Recife, que em 1710 foi inaugurada junto ao Pelourinho, elevando-a, Recife, à condição da cidade e, por conseguinte, oficializando a separação de Olinda. Recife era como se fosse um bairro de Olinda. E Olinda, como era mais rica produtora de açúcar, Recife, no contexto da crise açucareira, Recife começou a prosperar e, por isso, os recifenses desejaram a sua autonomia e conseguiram, com a fundação do Pelourinho e a constituição de uma Câmara Municipal. Os olindenses não gostaram. Vejamos, a situação não foi bem recebida pelos senhores de engenho olindenses, que, revoltados com a elevação do Recife e temendo a perda de sua condição de superioridade política, olha aí o que o texto já nos dá como indicativo, invadiram a localidade, depredando tanto a Câmara quanto o Pelourinho. Texto base interessante, a pergunta muito simples, a eclosão dessa revolta no Brasil colonial setecentista foi resultado do quê? Vejam bem, Olinda invade a Câmara Municipal de Recife com medo de perder a superioridade política em Pernambuco. Então há uma questão política por trás, há uma questão econômica, uma vez que Olinda estava em decadência por conta da crise açucareira e os comerciantes de Recife em ascensão. Dessa forma, não está tratando a questão da alternativa A, escravização de indígenas, isso aqui está mais relacionado à guerra, à revolta de Beckman no Maranhão. Diplomacia internacional dos Estados Ibéricos, não é isso que não está envolvendo uma briga entre Portugal e Espanha. Alternativa C, criação das casas de fundição em Pernambuco. As casas de fundição foram criadas no contexto da mineração, lá, portanto, em Minas Gerais, que vai permitir a eclosão da revolta de Filipe dos Santos. Dedidado, conflito de interesses políticos, Olinda e Recife, e conflitos econômicos na região. Questão número 48, alternativa D.